que é o novo técnico do Flamengo, né? Desde que Jorge Sampaoli foi demitido. O Eric Faria está com a gente. Vamos ver se já pintaram novas informações ou se, por enquanto, é o trabalho do Mário Jorge que continua depois da vitória sobre o Bahia. Bem-vindo à redação, Eric. Fala, Barreto. Bom falar contigo, meu amigo, Tim, Gonzo. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a redação. Eu diria que é sim e sim para as duas perguntas suas. Sim, é o Mário Jorge que continua trabalhando aqui no Ninho do Urubu, inclusive tem treino agora de manhã, não sei se já acabou. A boa notícia até é que o Arrascaeta tem grandes chances de enfrentar o Corinthians no próximo sábado, ele que desfalcou a equipe no último sábado contra o Bahia. E o outro sim é para a questão do novo técnico do Flamengo, que a gente pode trazer aqui, é que assim, a negociação com o Tite ganhou um capítulo muito importante hoje de manhã. Pelo que a gente apurou, inclusive a gente já está publicando também no nosso site, eu com a Letícia, uma informação assim que o Tite já sinalizou positivamente que acertando com o Flamengo ele vai começar o trabalho dele semana que vem. Então, assim, se havia alguma dúvida se o Tite aceitaria trabalhar esse ano ou só aceitaria trabalhar no ano que vem, como ele tinha dito anteriormente, essa dúvida já acabou. Assim, o Tite acertando com o Flamengo, ele começa o trabalho semana que vem, no período que a temporada aqui no Brasil dá aquela paradinha para as disputas da data FIFA, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto e eu imagino que seja um avanço importante nas negociações, porque o Flamengo também tinha colocado isso como algo muito importante, né? Ter o Tite agora já. E por que que o Tite entende que é importante começar o trabalho já? Porque ele também já está vislumbrando a próxima temporada. Ele acha que ele começando agora, ele já ganha alguns passos na caminhada para a temporada de 2024. E claro, o Flamengo ainda tem objetivos importantes esse ano. O primeiro deles é garantir uma vaga na Taça Libertadores da América na fase de grupos, né? Esse talvez seja o grande objetivo do Flamengo agora. Obviamente tem torcedor ainda esperando uma briga pelo título, com esses recentes tropeços do Botafogo, mas enfim, eu imagino que internamente a meta do Flamengo seja conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. Então assim, para a gente resumir um pouquinho as notícias de agora e debater com vocês, né, Barreto? O Tite deu um passo importante na direção do Flamengo, aceitando começar o trabalho agora. O Tite é o plano A do Flamengo para ser o técnico. Os jogadores todos estão muito envolvidos com essa possibilidade, aprovam o nome do Tite, obviamente, gostam e querem muito trabalhar com o Tite aqui no Flamengo. Enfim, agora a questão é acertar, provavelmente questão financeira, a comissão técnica que o Tite, acertando com o Flamengo, vai trazer, praticamente a que ele trabalhou na seleção nos últimos anos, né? O Fábio Maceredian, preparador físico, o Kleber Xavier, que é um grande assistente dele já há algum tempo, acompanha o Tite há muito tempo, o Matheus Bach e a possibilidade do César Sampaio também, que se incorporou à comissão técnica do Tite no segundo ciclo, né? E talvez agora também pinte no Flamengo como parte dessa comissão técnica do Tite aqui no Clube Rubro-Negro. Diante do que a gente viu nos últimos tempos, né, com comissões técnicas gigantes sendo trazidas pelos treinadores estrangeiros, acho que é uma comissão técnica até modesta, né? O Tite mais 4 nomes, né, Barreto? Diante do que tem sido visto no Flamengo. E talvez essa seja a transição mais pacífica dos últimos tempos também. O Tite, então, decidiu que vai resolver com uma resposta na entrevista coletiva o fato de ter prometido não trabalhar em 2023, né? E, bom, uma resposta na entrevista coletiva para a opinião pública e com algumas conversas em família. Gente, aquela promessa que eu fiz de ficar o ano inteiro com vocês, né? 2 meses e meio aí, né? A menos vai ter nessa... E agora parece que a data FIFA vira a data ideal para todo mundo, né? O Flamengo já conseguiu com o Mário Jorge uma vitória que o recoloca ali no G6, né? Não ficou aquela sensação de tá num perigo danado de não conseguir vaga para a Libertadores. O Tite evita uma vaia da torcida do Corinthians no próximo jogo, né? Pula esse jogo, não é ele que vai estar no comando. Já que não aceitou a proposta do Timão, e também pega a data FIFA para trabalhar, né?
Para ter pelo menos um tempinho de chegar a apertar a mão de todo mundo, né? Decorar os nomes e passar alguns... Barreto, parece que fica tudo aí bem adequado, né, Eric? Com esse prazo aí. Sim. Uma coisa que eu queria passar para o pessoal que está em casa, que essa questão do Corinthians, ela não é o ponto, como é que eu posso dizer, o ponto mais importante da história. Assim, fosse o jogo contra o Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Bahia, o Tite teria o tempo dele para começar depois da data FIFA. Isso também foi uma questão que o Flamengo colocou na mesa, assim, que seria importante para o Tite começar com um período maior de treinos, que existisse um período maior de tempo para eles negociarem as questões mais importantes de contrato. Assim, quem conhece o Tite, e eu acompanhei o Tite nos últimos 6 anos na seleção brasileira, sabe que o Tite, se for pressionado com questão de pressa, é para ontem, o Tite tem o tempo dele. Assim, o torcedor pode falar assim, tem o Corinthians, assim, eu posso garantir que não tem essa história do Corinthians, tá? Não tem como condição imposta pelo Tite, não né? assumiria... Claro, não é uma condição imposta pelo Tite, mas entendeu? Evidentemente é um conforto que ele ganha, né, Eric? Ele tem um probleminha a menos aí pelo caminho, né? O primeiro jogo não vai ser o jogo do reencontro com o Corinthians. Vamos dizer assim, é um bônus. Talvez. Mas assim, eu acho que talvez pro torcedor, pra gente passar, Barreto, que o mais importante é que tanto o Flamengo quanto o Tite gostariam que o período de início de trabalho fosse na data FIFA, entendeu? Então assim, como você falou, fica uma coisa meio assim, um plus mesmo, assim. Evitam, enquanto que não seria, digamos assim, agradável para ninguém nesse momento. Mas, como disse o Eric, não era o que estava na mesa de negociação. O que está na mesa de negociação é tempo. E aí o Tite vai ter o tempo que é possível ter nesse momento. Né? Eu acho, até já cheguei a comentar em outras mesas, que assim, está se falando muito nessa história que o Tite falou que não trabalharia em 2023, né, teria feito essa promessa para a família dele. Talvez o único erro do Tite tenha sido quando ele acrescentou nessa promessa aquele aposto, podem me chamar de mentiroso. Que aí ele deu margem para essa história. Mas quantas promessas nós já não fizemos a cada Réveillon? Vamos fazer isso e aquilo, e que nesse ano nós vamos fazer. E depois a gente muda Toda de ideia. Toda segunda-feira eu prometo emagrecer. Exatamente, meu querido Eric. Eu não acho que o Tite deva ser cobrado por causa disso. Eu acho que é importante... Pode ser cobrado. Claro. Mas ele resolve como, o que eu estou dizendo, resolve com uma resposta na coletiva. Gente, mudei de ideia. E também com a minha família e tá tudo bem. Para trabalhar bem em 24... melhor trabalhar em 23. Sim. Né? Os dois são colados. Acabou se configurando essa situação de que ele tem agora uma espécie de pré-temporada estendida para fazer. Né? E aí junta também com o fato dessa lembrança que o Eric trouxe com relação à reta final do campeonato. Eu realmente não acho muito difícil que o Flamengo vá disputar título, mas a questão de ir a Libertadores na fase de grupos, isso sim é importantíssimo, porque o Flamengo, com o elenco que tem, com o investimento que tem no futebol, ele não ir a Libertadores é impensável. Mas mesmo ir na fase de pré-Libertadores, eu consideraria algo mais grave do que as taças que o Flamengo perdeu, porque as taças que o Flamengo perdeu tinha outro time do outro lado que ganhou. Mas isso... a gente falou aqui no começo do programa sobre o Botafogo e eventualmente alguém pode achar que o Botafogo não ser campeão depois da vantagem que teve seria algo vergonhoso. Para mim é muito mais vergonhoso para um time com a situação do Flamengo não ir a Libertadores.